Amados em Cristo, o tema de hoje é Jesus limita o poder do diabo, oferecendo perdão, vida com Deus, salvação. Pois, amados, nós somos instruídos na palavra de Deus que o mundo inteiro jaz no maligno e que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, isto é, tirar da fé. Mas também, na Escritura, nós, cristãos, temos uma mensagem de grande esperança em Jesus Cristo e, por meio da fé nele, se vence o mal de Satanás. Porque Jesus Cristo, que está em nós enquanto cremos e confiamos nossa vida a Ele, é bem maior do que aquele que está no mundo. E assim vamos dar então atenção ao texto de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35, onde Jesus, após ter escolhido os seus 12 discípulos, dá início ao seu ministério com grandes obras, milagres, assim, começando a sua obra redentora em meio ao mundo que jaz no maligno. E diz o texto: então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Já os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. E Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados, Jesus se encontrava em meio ao povo, e o evangelista Marcos, nos textos que antecedem o texto há pouco lido, relata diversas curas, milagres de Jesus, e aponta situações em que então fariseus e escribas entraram em choque com Jesus. E no texto há pouco lido há contato de Jesus com o povo, bastante próximo, a confronto de Jesus com os seus próprios familiares e com os escribas. Jesus vai para casa,
porém o povo acompanha ele. Ao segui-lo, as pessoas que viveram então suas curas, que ouviram as suas palavras, enfim, pessoas que responderam ao seu chamado, começam a perceber em Jesus se cristalizavam muitas de suas esperanças em relação ao Messias. Estas pessoas não apenas então seguem Jesus, mas perseguem-no com elevada esperança de se verem livres de suas dores. Como também Jesus, ao mesmo tempo, então provoca ciúmes entre os fariseus e escribas que tentam desfazer as obras de Jesus e os seus ensinamentos com a intenção de deter a sua fama. Persegue-no a ponto de ele não ter condições nem mesmo para comer, tanto aqueles que viam nele o Messias, como aqueles que queriam difamá-lo. Quando então há a intervenção dos membros familiares de sua casa, veem-no como irmão e filho, veem-no pelos laços de sangue que os unem. Estão totalmente cegos em relação à mensagem que ele estava a proclamar. Estavam preocupados com o fato de ele não estar mais se alimentando convenientemente. Uma preocupação, enfim, bem natural no meio de uma família. A atuação de Jesus se torna motivo que leva os familiares a chegar à conclusão de que sua saúde mental está abalada. Deixar a casa, abandonar a vida normal do dia a dia para anunciar o reino de Deus, para alterar profundamente a vida de tantas pessoas, para curar doentes, enfim, depois também ressuscitar mortos, para iniciar algo totalmente novo que o faz, só pode estar fora de si, fora da realidade em que estava a viver antes. Convém então para os seus familiares tirá-lo de circulação. Os escribas do alto poder de sua autoridade em Jerusalém trazem afirmação em termos teológicos a respeito do que pensam de Jesus. Ele, do tipo, tem um pacto com o diabo, está possuído pelo demônio. O que ele, então, Jesus diz e faz, dizem eles, pode ser algo que tem a ver com o maioral dos demônios. A família religiosa, assim, a qual Jesus pertence, opõe-se a ele através de suas autoridades, e acusando-o de estar com Belzebu, conhecido como o maioral dos demônios, torna-se evidente que Jesus e os que assistem no templo tomam caminhos opostos. Assim, amados, o reino de Deus, inaugurado por Jesus, subverte a ordem vigente que garantia a estes o poder sobre as pessoas, e por causa disto procuram afastá-lo do caminho. Jesus responde às acusações, e quando então no que diz respeito a estar possuído pelo maioral dos demônios e expelir demônios com o poder deste maioral, ele responde através de ilustrações. E ali já havia uma milenar tática militar tão eficiente a ponto de ser repetida ao longo da história da humanidade, que diz: se você quer acabar com o inimigo, basta provocar nele divisões internas. Quando ele estiver suficientemente enfraquecido,
por lutas internas, será relativamente fácil de derrotá-lo completamente. Isso estava acontecendo com o próprio povo de Israel, pois estava sob o jugo dos romanos, que haviam causado então divisão entre eles para os enfraquecer. E com base nisso, quando os escribas se colocam a explicar os exorcismos de Jesus como milagres demoníacos, Jesus procura mostrar-lhes a inconsistência de sua interpretação e acusação. E por outro lado mostra então a fragilidade do poder do diabo. Ao irromper o reino de Deus, acontece o choque inevitável com o reino das trevas, que é o poder do diabo, e este então começa a ser limitado para finalmente ser totalmente vencido. Também ainda Jesus esclarece aos que não reconhecem nele o Messias, o Redentor, o Salvador, o prometido no Antigo Testamento, estão se colocando contra o propósito de Deus, o que é blasfêmia contra o Espírito de Deus. Na pessoa de Jesus, os caminhos se abrem em uma nova perspectiva. Os espíritos maus se dividem, tornam-se opostos entre si com as devidas consequências. O poder do diabo é restringido até a total aniquilação das forças do mal, que acontecerá na segunda vinda de Cristo. E amados, enquanto este dia então não chegar, nos convém observar o que Jesus diz a respeito de sua família, que diz: portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois Jesus, ao estabelecer o critério para pertencer à família de Deus, fazer a vontade de Deus, não rechaça a figura da mãe, antes a amplia, nem tampouco abandona a figura do irmão e da irmã, mas amplia. O que Jesus propõe, então, está no campo de sua igreja, a família cristã, composta pelos que estão firmados e unidos em Cristo, o qual limita o poder do diabo, enquanto nele recebem e compartilham perdão dos pecados, vida nova e salvação eterna. Por isso, cantamos. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crê de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança
meu Senhor Jesus, minha alma aflita de curar, e nisto devo me fiar. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai, ao Santo Ensinador, rendamos ao triuno Deus, louvor eterno lá nos céus. E que assim o bondoso Deus continue a nos abençoar, concedendo-nos perdão dos pecados, vida e salvação, e também, pelo Espírito Santo, nos capacitando a compartilhar, então, perdão, vida e salvação. Um abençoado dia a todos. Amém.